Você já parou para pensar na complexidade que é o ciclo de contratação tradicional da TI? Você tem uma demanda urgente, 2, 3 meses de trabalho intenso. Aí começa aquela maratona de recrutamento, entrevistas, negociação, onboarding, tudo isso enquanto o relógio da sua urgência está correndo. Quando o profissional finalmente está produtivo, faltam poucas semanas para o projeto acabar. E aí, você demite, porque não faz sentido ter alguém alocado ali depois que termina. Meses depois, você tem outra demanda e recomeça tudo do zero. Recrutamento, onboard, adaptação, é um ciclo que queima tempo, dinheiro e sanidade mental. A pergunta é, por que a gente ainda continua fazendo assim? Fica aqui que eu vou te mostrar por que isso é uma armadilha e como sair dela através do que chamamos de expertise estratégica sob demanda. Imagine um cenário e veja se isso te soa familiar. A empresa precisa acelerar um projeto crítico. Falta expertise específica no time. A decisão parece óbvia, contratar alguém. Aí já começa a jornada. Primeiro, o recrutamento. E aqui está o problema que ninguém fala. O Brasil enfrenta um déficit de 106 mil profissionais de TI por ano. Isso mesmo, 106 mil. Segundo a Brascom, entre 2021 e 2025, foram 530 mil vagas não preenchidas no mercado. Enquanto isso, você está tentando encontrar aquele profissional específico que você precisa. Você gasta semanas procurando, semanas que o seu projeto não está avançando. E quando finalmente encontra alguém, vem a negociação salarial, o contrato, a documentação, tudo isso enquanto a urgência bate a porta. Aí o profissional entra. Agora vem a parte que ninguém contabiliza, o onboarding. Não é só aqui está o seu computador, é entender a cultura da empresa, os processos internos, o código legado, as convenções que vocês usam, como funciona a comunicação, quem é quem, e isso leva semanas, às vezes meses. E quando o profissional finalmente está produtivo, quando ele realmente entende o contexto e começa a tracionar, faltam poucas semanas para o projeto acabar. E aí vem aquela decisão incômoda, você demite, porque não faz sentido ter um salário fixo ali depois que a demanda terminou. E isso é o que a gente vê no mercado. E enquanto isso, há um custo invisível acontecendo. O custo do tempo perdido no recrutamento, o custo do onboarding produtivo, o custo da demissão. E aqui, um ponto crucial. Você sabe qual o custo real de um turnover? Estudos de mercados, como o da Gallup, estimam que a substituição de um profissional de TI pode custar entre 50% e 200% do seu salário anual. O dinheiro não está só no salário, está na perda de conhecimento. E tem mais, quando o profissional sai, ele leva embora o conhecimento que adquiriu. E quando o outro profissional chega, ele traz uma forma diferente de trabalhar. É uma migração constante de cultura, de padrão e de qualidade. No fim, o projeto sai, mas com cicatrizes, códigos inconsistentes, processos que não conversam e conhecimento fragmentado. Essa é a armadilha e ela custa muito mais do que você imagina. E o mercado já percebeu isso. A conversa está mudando entre as empresas que entendem de tecnologia. Primeiro, vamos aos números. O setor de tecnologia no Brasil tem a maior taxa de rotatividade entre todos os setores, 13,20%. Isso significa que em um ano, a cada 10 profissionais que você contrata, ao menos um vai sair. Nos Estados Unidos, a taxa é ainda maior, 18,3% em 2025. Quase 1 em cada 5 profissionais estão saindo antes mesmo de completar um ano. Agora, pensa no impacto disso. Se você contrata alguém por 6 meses, há uma chance significativa de ele sair antes do projeto acabar. E quando sai, leva consigo o conhecimento que adquiriu sobre o seu negócio, sobre o seu código e sobre as suas operações. As grandes empresas já entenderam isso. A pesquisa de CEOs da PwC revelou que as organizações que realocam mais de 20% dos seus recursos financeiros anualmente têm margens de lucro 2% superiores às que não fazem. Isso pode parecer pouco, mas em uma empresa de bilhões, a flexibilidade é muito lucrativa. E tem mais, quando você contrata um profissional como parte da organização, você não está apenas assumindo o risco do turnover, você está assumindo o risco de compliance, de segurança de dados e de consistência de qualidade. Grandes empresas já aprenderam isso da forma mais clara possível. A Cambridge University NHS Foundation Trust teve um desastre com um projeto de outsourcing com a Epic. O State of Indiana perdeu milhões com a IBM. JP Morgan abandonou a IBM por insatisfação com a qualidade e o controle. Esses não são pequenos casos, são gigantes que perceberam que o modelo tradicional de outsourcing já não é mais a melhor opção. E sabe por quê? Porque o modelo tradicional de outsourcing aloca um profissional específico dentro da sua organização. Ele vira parte da sua equipe, bate cartão, segue os seus processos, mas ele não é seu funcionário. E quando sai, você está de volta ao ponto zero. As organizações mais ágeis não estão mais pensando em contratar um funcionário para resolver um problema. Elas estão pensando em trazer expertise estratégica sob demanda para entregar uma solução.
Essa é uma mudança sutil, mais profunda. Quando você contrata um funcionário, você está preso a custos fixos e riscos contratuais. Quando você traz expertise estratégica sob demanda, você está dizendo: eu tenho um problema específico, preciso de uma solução específica e vou trazer quem sabe resolver isso melhor. A diferença é que nesse segundo modelo, quem entra já chega sabendo o que fazer, já chega com a verticalidade técnica exata para o seu desafio, já chega pronto para tracionar. É aqui que está o ponto mais importante. Se durante o projeto você perceber que precisa de outra skill, de outra expertise, você não fica preso. Você traz outro profissional. Tudo sob um único contrato, sem burocracia, sem precisar recomeçar do zero. E então, como você aplica isso na prática e se livra desse desgaste e desses custos? Bom, a saída é parar de pensar em contratar um funcionário e começar a pensar em trazer capacidade estratégica sob demanda. O primeiro ponto é a velocidade. Ao invés de um ciclo de recrutamento e onboarding de meses, você precisa de profissionais que já chegam sabendo o que fazer. O tempo entre preciso de ajuda e tenho ajuda produzindo tem que ser medido em dias e não em meses. O segundo ponto é a flexibilidade inteligente. Se você percebe que uma demanda de 2 meses precisa ser acelerada, você traz outro profissional para intensificar a entrega. Múltiplos profissionais trabalhando juntos garantindo que o prazo seja cumprido. Tudo sobre um único contrato, sem complicações. E terceiro, e esse é crucial, é a responsabilidade pelo resultado. Quando você adota o modelo de expertise estratégica sob demanda, quem fornece assume o risco. Se um profissional sai no meio do projeto, quem fornece substitui imediatamente, sem desgaste para você, sem recomeçar do zero. O que foi combinado tem que ser entregue. A qualidade tem que ser consistente, supervisionada e excelente. Porque quando você traz profissionais dessa forma, há um foco total na entrega. Cada commit no GitHub é supervisionado. Cada linha de código segue o padrão. Não há inconstâncias, há excelência e governança. E se você já tem um time, talvez você não precise de mais gente, mas de um direcionamento estratégico. Uma consultoria que entra, identifica os gargalos, aplica conceitos de DevOps, implementa ferramentas de performance e te dá visibilidade clara do que está acontecendo. Essa é a diferença entre vender horas sem inteligência e vender horas de forma estratégica. A hora que vendemos é atrelada a um resultado. A hora que vendemos é supervisionada. A hora que vendemos é responsabilidade de quem vende, não de quem compra. Nós, da Areópagos, acreditamos nesse formato há mais de 10 anos. A gente entra, executa com excelência, presta consultoria, implementa, finaliza e deixa uma herança positiva na empresa parceira. E o que é essa herança? É a documentação, são os processos otimizados, um time interno treinado para dar continuidade com sustentabilidade. Não é sobre alocar gente, é sobre resolver problemas e deixar você mais forte. No fim do dia, a grande reflexão é essa. Quando você precisa resolver um problema técnico urgente, você quer contratar um funcionário ou quer trazer um especialista que resolve e sai? O outsourcing tradicional te coloca no ciclo infinito de recrutamento, onboarding, demissão e recrutamento. O modelo de expertise estratégica sob demanda te dá velocidade, flexibilidade e responsabilidade pelo resultado. Um modelo é sobre ter gente, o outro é sobre entregar soluções. Um modelo te deixa vulnerável ao turnover e à perda de conhecimento. O outro modelo assume esses riscos e te garante a entrega e a herança positiva. Se esse tipo de análise faz sentido para você e se você quer entender mais sobre como navegar nesse ecossistema de tecnologia sem cair em armadilhas, já se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha, porque aqui eu trago essas conexões que podem mudar a forma como você vê tecnologia no seu negócio. Até a próxima!